Meus queridos irmãos, vocês que estão atentos ao boletim da igreja, desde sexta-feira, publicado no nosso aplicativo, e quem pegou hoje, eu não sou o pastor Gustavo, tá? Houve um erro aí. Hoje pela manhã eu estarei ministrando aos irmãos, e pela noite o reverendo Eduardo. Mas independente de mim, do pastor Gustavo ou do pastor Eduardo, todo pregador, quando chega diante de um momento como esse, tem a mesma crise. Nós sabemos que nós não somos bons o suficiente para pregar o que nós estamos prestes a pregar. E é uma crise. Mas ao mesmo tempo, meus queridos irmãos, nós sabemos que o Evangelho é uma boa notícia suficiente para transformar corações. Então a gente sobe nesse púlpito na expectativa de que ao anunciar o Evangelho, o seu coração, o meu coração seja transformado pelo Evangelho e não pela articulação, pela oratória, ou pelo preparo do pregador. Nós vamos trabalhar nessa manhã sobre esse tema, em busca do paraíso perdido. Aparece uma reflexão em Gênesis 3, mas eu quero convidar você, para a abertura dessa reflexão, abrir a sua Bíblia em Gênesis 2, e eu vou ler os versos 16 e 17, como introdução para os capítulos 2 e 3, principalmente o 3 que nós trataremos. Gênesis 2, versos 16 e 17 diz o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que nós temos nesse texto é uma regra, uma lei. Feche seus olhos, vamos pedir a ajuda do Senhor. Senhor, obrigado por essa manhã, por tudo que o Senhor já nos proporcionou neste culto, ó Pai. Agora, ó Deus, nós precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo, de forma especial para compreendermos a Tua Palavra. A Tua Palavra não é um livro qualquer. Ó Deus, nós chegamos aqui, ó Deus, com tantos pensamentos, com tantas reflexões, mas agora nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Então, ó Deus, nós clamamos, nós suplicamos, fale aos nossos corações, me use, ó Deus, como instrumento poderoso em Tuas mãos, para a Tua glória, para a nossa edificação, para a nossa alegria. Faça assim, ó Deus, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Em 1971, John Lennon compôs uma das músicas mais famosas de todos os tempos, Imagine. Imagine ficou, durante todo o século XX, ela foi classificada como a 30ª música mais tocada no século XX. E, obviamente, eu não vou cantar aqui, mas ela tem uma melodia muito bonita. E na sua letra, ela encoraja o ouvinte a imaginar um mundo em paz, a imaginar um mundo sem divisões religiosas, um mundo sem divisões de nacionalidade. A música, que se tornou um estrondoso sucesso, é um convite para você considerar a possibilidade de colocar o foco na humanidade. É um convite também para você desapegar dos bens materiais. Em sua letra, John Lennon diz assim, numa tradução livre, tá? Imagine que não exista paraíso nem inferno.
E também, você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu tenho esperança de que um dia você se unirá a nós e o mundo será um só. Imagine. 9 anos mais tarde, no dia 8 de dezembro de 1980, John Lennon levava 3 tiros de um sujeito na porta da sua casa. John Lennon morria fisicamente, mas junto com ele, milhões de homens e mulheres que acreditavam em um mundo melhor, que era possível um mundo melhor se nós desacreditássemos da nossa fé, da religião, dos valores religiosos, se nós nos esforçássemos humanamente para atingir a paz. Essas pessoas também morrem com John Lennon. John Lennon falhou em sua imaginação. Porque ele imaginou que o mundo sem Deus era um mundo ideal. Ele imaginou que a paz é possível apenas com o esforço, com o trabalho humano. E muito provavelmente, quando ele estava a caminho do hospital, na ambulância, diante da sua morte inerente, muito provavelmente John Lennon se perguntou: por quê? Como pode um ser humano fazer isso? Sabe por que a imaginação de John Lennon foi falha? Porque ele deveria ter imaginado um mundo sem pecado e não um mundo sem Deus. Aí sim, a letra da sua famosa canção faria sentido. Porque, meus amados irmãos, um mundo sem pecado é possível. Já aconteceu. E vai acontecer novamente. Mas um mundo sem Deus é impossível. O que leva um ser humano a parar e refletir sobre os caminhos para um mundo melhor? O que faz um ser humano parar para pensar nessas coisas? Eu te respondo: a certeza de que alguma coisa está errada. A certeza de que alguma coisa não está correta. A consciência de que parece que nas nossas vidas algo que nos era precioso foi perdido. O que faz um homem pensar num mundo melhor? A determinação em encontrar novamente algo maravilhoso. Ele nem sabe o que é, mas algo maravilhoso que ele tem um senso de que se perdeu, mesmo sem ele saber do que se trata. É nesse contexto que nós encontramos Gênesis 3. Eu diria para os irmãos que nós podemos dividir a história da humanidade, de todo o universo, antes e depois de um evento registrado em Gênesis 3. Deixa eu situar você. Gênesis 1 e 2 nos apresenta o relato da criação. Nos apresenta 2 vezes. Em Gênesis 1, o foco está nas coisas criadas. Ali, dividido em dias, ao final de cada dia, nós temos a afirmação que tudo estava bom. Tudo estava excelente, ótimo, perfeito. Inclusive o ser humano. Ele estava em paz, como desejo de John Lennon para a humanidade. Aí nós entramos em Gênesis 2,
e nós temos o relato da criação de novo. Só que agora nós temos um novo protagonista. Não são mais as coisas criadas, é o ser humano. E a pergunta que surge é: por que um relato da criação de novo, com foco em um elemento da criação, o ser humano? Eu te respondo. Gênesis 2 nos prepara, coloca o ser humano como protagonista da história, porque nos prepara para o que vem em Gênesis 3. E o que vem em Gênesis 3? A queda. Se você bater os olhos aí em sua Bíblia, ou se você quiser ler depois em casa, eu vou só contar a história. Ali do verso 1 ao verso 7 de Gênesis 3, Satanás aparece diante de Eva na forma de uma serpente. E ele faz uma pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto, de nenhuma árvore do jardim? Eva, esperta, falou: não, você está enganado. O Senhor não disse isso. O Senhor disse que nós podemos comer de todas as árvores, de todos os frutos, menos de um, aquela árvore que está ali no meio do jardim. E Eva continua dizendo para Satanás assim: porque segundo Deus, é o texto que nós lemos, se nós fizermos isso, nós vamos morrer. Ela contradiz Satanás, ela fala: não, só tem uma lá que não pode. E aí Satanás, provavelmente esboçando assim um sorriso, provavelmente, tá, irmãos? Não é bíblico isso. Ele olha para Eva e diz assim: é claro que vocês não vão morrer. Como quem diz: deixa de ser tola, mulher. É claro, vocês estão acreditando nisso? Deus sabe que no dia em que vocês comerem daquele fruto, os olhos de vocês vão como se abrir e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Esse era o nome da árvore. E aí, sabe o que vai acontecer? Vocês serão como Deus. Por isso que Ele não quer que vocês comam. Muito provavelmente Eva parou, refletiu sobre aquilo que Satanás tinha dito a ela. E então ela olhou para aquela árvore. E talvez como nunca antes em sua história, aquela árvore pareceu, o fruto daquela árvore pareceu atraente aos olhos dela. E também ao paladar, ela teve vontade de comer. E eu não sei, tente me acompanhar nesse exercício de entrar na mente de Eva. Talvez ela tenha pensado algo do tipo, refletido: será que essa serpente pode estar certa? E se Deus, que se apresenta como bom, na verdade ser um tirano, que tira a nossa liberdade, que nos controla para nós não sermos como Ele? Percebam, meus queridos irmãos, o ponto determinante para Eva naquele momento era quem era mais digno de confiança: Satanás ou Deus? Porque Deus havia dito que se ela comesse, ela conheceria a morte. E Satanás tinha dito para ela que se ela comesse, ela seria como Deus. Você sabe o que aconteceu. Eva comeu. Adão comeu. Mas os nossos olhos nesse texto bíblico e nas nossas mentes
sempre apontam assim porque aconteceu externamente. Externamente o fruto foi pegado e comido. Mas talvez você nunca tenha parado para refletir o que aconteceu internamente com eles. E meus amados irmãos, o que acontece após aquele momento é o mesmo que aconteceu com John Lennon, é o mesmo que acontece comigo, é o mesmo que acontece com você. Imediatamente eles tiveram um senso de perda, de desconexão, de tolice feita. Algo foi perdido, eu fiz besteira. E exatamente a partir deste momento da história da humanidade, Adão e Eva e todos os seus descendentes, os seres humanos, eles vivem em busca de algo que foi perdido. Mesmo em gerações muito posteriores, nós, filhos de Adão, filhos de Eva, mesmo que as pessoas não saibam o motivo dessa perda, não conhecem ou não reconhecem essa história, eles estão em busca de algo que foi perdido. A pergunta é, o que aconteceu, pastor? Quando a gente vê a descrição de Gênesis 3, a partir daquele momento, no mesmo instante, a sexualidade de Adão e Eva foi afetada. Pela primeira vez eles se olham e se percebem nus. E esse traço permanece nas gerações de Adão e Eva. No mesmo instante também, Adão e Eva passam a conhecer o que é a morte. Eva acorda no dia seguinte, do dia que ela comeu aquele fruto, ela se olha no espelho e ela começa a ver umas marcas estranhas no rosto. As primeiras rugas. Porque no dia anterior, até o dia anterior, ela não envelhecia. E as suas células no seu organismo passam a ser células que carregam um prazo de validade. Como o Senhor havia dito que seria, certamente morrerás. Adão, no dia seguinte, ele fica na cama muito mais tempo. Ele acha estranho aquilo, um sono assim, ele sente cansado, desanimado. Ambos estão sem motivação de viver. As segundas-feiras se tornam mais difíceis. Cuidar do campo se torna chato, o trabalho. Se torna quase insuportável. E o que é pior, meus amados irmãos, encontrar com Deus. No caso deles, literalmente, fisicamente com Deus, se torna algo muito difícil. Aquilo que antes era o momento de maior prazer do dia de Adão e Eva, se torna algo vazio, sem sentido. Eles não desejam mais, eles fogem de Deus, eles se escondem de Deus. Eles estão, o texto bíblico diz isso, com vergonha de Deus. Eles não têm mais prazer em Deus. E tem mais. O ser humano, que antes era confiante em Deus, ele se torna uma criatura medrosa. Ele tem medo. Recentemente eu conversava com uma pessoa que fez uma entrevista de emprego e eu perguntei para a pessoa, como foi a entrevista? E ela respondeu assim, bom, me disseram que iam me ligar ontem, ou no máximo até segunda de manhã. E aí a pessoa continuou, mas eu não estou confiante, apesar da entrevista ter sido boa.
E eu falei para essa pessoa, não fique confiante em você. É isso mesmo. Mas fique confiante no que Deus sabe que é o melhor para você. Se você for chamado, isso eu não falei para a pessoa, estou falando para vocês. A confiança de que Deus te quer naquela empresa. Se você não for chamado, a confiança de que Deus tem um plano melhor. Percebam como nós nos tornamos medrosos. A queda gerou medo. Mas sabe o que é mais surpreendente? Deus continua sendo o mesmo, confiável. Nós é que não continuamos mais sendo os mesmos. Não confiamos mais nele. E tem mais um traço que aconteceu em Gênesis 3. Por isso que eu falo que divide a história da humanidade, esse evento. O ser humano passou a colocar a culpa nos outros. O verso 12, Adão, quando interrogado por Deus, diz assim: foi a mulher que você me deu. Todo homem faz isso, até hoje. Foi a mulher que você me deu. Aí, o texto é muito rico. Que aí há um corte de cena, assim, e aí já abre uma nova cena com Deus diante de Eva. Eva, Adão falou que a culpa é sua. E aí no verso 13, Eva fala assim: foi a serpente que me enganou. Nós começamos a não assumir as nossas responsabilidades, os nossos erros, as nossas falhas. A gente sempre põe a culpa no próximo, a gente sempre põe a culpa no outro. Por quê? Porque algo foi perdido. Eu sei que eu perdi alguma coisa na minha vida, mas a culpa não é minha não. Como se fôssemos crianças. Benjamin, foi você que fez isso? Não, papai, foi o Daniel. Alguns anos atrás, eu estava andando no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro. E, sem querer, eu entrei numa contramão. E na esquina tinha uma viatura policial. Ele me parou, com aquela delicadeza de um policial carioca, né, gritando e apontando a arma para mim, mas tudo bem. Eu parei o carro, eu estava com um carro de entrega. E até então eu não tinha me dado conta ainda que eu estava na contramão. E aí ele veio assim agressivamente perguntando para mim. E aí eu disse ao policial assim: policial, agora eu percebi, eu entrei na contramão. Mas eu entrei na contramão porque eu fui induzido pelo taxista que entrou na contramão na minha frente. Aí ele falou: então tudo bem, você está perdoado. Não. Enquanto eu dava as minhas justificativas colocando a culpa no taxista, e a culpa sempre é de taxista mesmo, ele estava lavrando a multa na minha frente. Por quê? Porque havia uma lei. Tenha eu sido induzido ou não pelo taxista, e fui de fato, ele entrou assim, eu fui atrás dele, pensei que fosse Simão. Detalhe, o policial não pegou o taxista, só pegou a mim. Mas Deus tinha um propósito. Mas havia uma lei. E eu descumpri essa lei. E eu paguei multa. Fui penalizado. Então, meus amados irmãos, olhem esse quadro de Gênesis 3. A nossa sexualidade foi afetada. Nós começamos a envelhecer, nós conhecemos a morte. Nós passamos a ter falta de prazer em estar com Deus. Nós, de pessoas confiantes, passamos a ser pessoas medrosas. E nós vivemos amargurados, colocando a culpa em outras pessoas ou em coisas. Tudo isso é resultado de algo que nós tínhamos, mas que perdemos. E o que nós perdemos, pastor? Nós fomos expulsos do paraíso. Olha o que diz Gênesis 3,
23 e 24. O Senhor Deus, por isso que, pelo que eles fizeram, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins. Querubins é um anjo guerreiro, tá? Ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia. Imagine uma espada flamejante, passando assim, protegendo o jardim, para guardar o caminho da árvore da vida. Fomos expulsos, perdemos o paraíso. Deus havia dito que isso ia acontecer, mas nós preferimos confiar em Satanás, que seríamos como deuses, do que confiar em Deus. E sofremos as consequências até os dias de hoje. Você quer entender o ser humano? É simples. A vida se iniciou no paraíso. Todo o desenvolvimento, toda a luta do ser humano se dá com uma intenção: retornar ao paraíso perdido. Conscientes disso, ou não, todo ser humano tem esse senso de perda. Mas então por que eu vivo insatisfeito ou insatisfeita na minha vida? Preste atenção nisso. Porque nós fomos expulsos do paraíso original, nós somos insatisfeitos com os paraísos que nós temos. Nós olhamos para as nossas vidas e por mais que busquemos, por mais que temos conquistas, nada nos satisfaz de forma plena, nada preenche para valer mesmo, completamente os nossos corações. Eu e você sempre achamos que a próxima pessoa na nossa vida, que o próximo emprego na nossa vida, que o próximo ano na nossa vida será diferente. Que quando chegar aquela circunstância, aí sim eu vou encontrar o meu paraíso. Quando eu for morar naquele país, ou quando o meu país for assim, aí sim eu viverei num paraíso. Nós ficamos sempre achando que a próxima coisa que vai acontecer nos trará felicidade plena. E meus amados irmãos, isso é um engano. E na prática, a nossa sede só aumenta. C.S. Lewis tem uma frase famosa, frase de rede social de C.S. Lewis. Mas ele escreve lá no seu livro Quatro Amores. Se eu não me engano é no Quatro Amores. Se eu estiver errado, depois alguém me corrija online. Ele diz assim: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Meu querido discípulo de Jesus, minha querida discípula de Jesus, você foi feito para outro mundo. Você foi feito para viver num paraíso. E é por isso que nós temos esse senso de insatisfação, essa busca por algo que foi perdido, porque nenhum paraíso suprirá o paraíso perdido. Nós fomos expulsos do paraíso, nós vivemos em busca do paraíso. Um autor já diz que nós herdamos herdamos os nossos primeiros pais, né? O gene do paraíso perdido. É esse sentimento que nós estamos falando, essa sensação de que nós tínhamos algo e que nós perdemos. E esse é o motivo, e eu quero que nessa manhã você entenda isso. Você se entenda, eu me entenda. Esse é o motivo de passarmos a vida inteira tentando suprir isso de outras formas.
No fundo, é porque nós perdemos Deus. Aí, a gente vai para Gênesis 4, depois do relato da queda. E aparecem os filhos de Adão e Eva lá, Caim e Abel. Muito provavelmente por causa de um senso de algo perdido, eles resolvem oferecer ofertas a Deus. Abel oferece o seu melhor. Caim oferece o que sobrou. Mas ambos com senso de algo perdido. A necessidade de uma reconciliação com Deus. A necessidade de serem ajudados por Deus. Qual é o final dessa história? Um mata o outro. Aí a gente vai para Gênesis 6. E o texto bíblico mostra que o homem continua longe de Deus. O homem continua buscando paraísos a seu bel prazer. A palavra diz que a perversidade do homem era tamanha que Deus manda o dilúvio, entra em cena Noé. Buscando paraísos. Aí a gente chega em Gênesis 11. E nós temos a descrição da Torre de Babel. O senso de algo que foi perdido foi tamanho na vida dos seres humanos, que isso faz com que eles desejem ser como Deus. Vamos construir aqui uma pirâmide, um edifício, para nós olharmos o mundo como Deus olha, vamos ser como Deus. O Éden se repete. Deixa eu falar um pouquinho de forma mais prática para as nossas vidas. E assim eu já caminho para a nossa conclusão. Quando nós perdemos algo que nós gostamos muito, nós fazemos de tudo para recuperar, não é verdade? Mas aí surge uma pergunta que nos incomoda. O que eu tenho para oferecer ao Senhor? Para recuperar o que foi perdido? O que eu tenho? Eu tenho mãos vazias. Eu não tenho nada. E é aí que surge o Evangelho, que mostra que tudo é pela graça de Deus. Que tudo é pelo amor de Deus por mim. Quando eu tento olhar para algo a oferecer, o que eu encontro são os meus pecados. Eu procuro algo bom e eu vejo que os meus pecados são muito maiores e muito mais frequentes do que as minhas boas ações. Esses pecados me desanimam a sequer imaginar me aproximar de Deus novamente. Eu me sinto sujo, eu me sinto indigno, eu me sinto nu, eu me sinto pecador diante de um Deus santo. Por isso, a solução nunca estará em mim. Sem Deus, jamais vamos conseguir voltar ao paraíso. Se você quiser abrir a sua Bíblia, ou se quiser só acompanhar a minha leitura, Jesus fala disso. Em Mateus 7, 13 e 14, um texto clássico, Jesus fala assim: entrai pela porta estreita. E aí os nossos tradutores colocaram um parênteses. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a... Olha a palavra que Jesus... Ela foi bem traduzida aqui para o português. O significado é esse mesmo. Perdição. E Jesus fala assim: são muitos os que entram por ela.
E aí ele continua no verso 14, fazendo contraponto, né? Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. Mas são muitos que entram por ela? Não, são poucos os que acertam com ela. Meus queridos irmãos, Jesus usa a palavra perdição justamente para indicar que as pessoas estão perdendo sim algo, no caso, a vida. E Jesus é a porta. Jesus é a vida. Se eu pudesse chacoalhar você nessa manhã e te dizer alguma coisa, sem chacoalhar você e a mim, os dois juntos assim. Você está percebendo quem é Jesus? Você que ainda não encontrou Jesus, está percebendo o que você está perdendo? É como se Jesus estivesse do seu lado, e Ele pode estar, porque Ele está vivo, dizendo assim: sou eu. Sou eu que posso trazer essa alegria, essa felicidade, esse vazio que você sente aí no seu peito, esse algo que você perdeu que nada te satisfaz. Sou eu que posso te satisfazer. Ou, fazendo alusão ao texto bíblico, sou eu, o eu sou. Eu sou. Eu posso te satisfazer. Meus amados irmãos, o que eu quero dizer para vocês nessa manhã é que o Éden se refaz em Jesus Cristo. O Éden se refaz nessa mesa de celebração. O Éden se refaz por meio da obra de Cristo naquela cruz. Ele nos proporciona novamente, pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, voltar ao paraíso. E nós estamos vendo os primeiros capítulos da Bíblia. Os primeiros capítulos da Bíblia nos mostram uma tragédia, um drama. Mas se você abra comigo aí agora, no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, nos mostra o contraponto. A Bíblia começa com um grande drama, mas a Bíblia termina nos mostrando o que aguarda os discípulos de Jesus. A Bíblia não é um conto de fadas, mas ela nos apresenta sim um final feliz. Acompanhem comigo aí a leitura do verso 2 em diante. Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Presta atenção no verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos, nós, o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa esperança, meus amados irmãos. É uma esperança futura, mas que já é uma realidade presente. Eu quero concluir perguntando para você, à luz de tudo que a gente falou nessa manhã, você já teve a sensação de que você não é exatamente o que você foi criado para ser? Você já percebeu que sempre parece que falta algo na sua vida? O Éden
era um paraíso. E você sabe por que que o Éden era o paraíso? Talvez você pense assim: ah, pastor, é por causa das belezas naturais. Imagine como deve ser lindo. E de fato, devia ser maravilhoso. Mas não é por isso. Ah, pastor, então deve ser porque muito provavelmente Adão e Eva foram os exemplares mais bonitos e perfeitos de toda a raça humana. Pensa no homem perfeito, na mulher perfeita. Ah, eu estaria no paraíso. Não. O Éden era o paraíso por um motivo. Lá não havia pecado. E nós voltaremos para lá. Imagine um mundo sem pecado. John Lennon não conseguiu sequer imaginar o que Deus reserva para nós. Mas este mundo é real e está garantido pela obra de Cristo naquela cruz. Enquanto esse tempo não chega, se Deus me dá paz, ou se eu tenho que passar por algumas lutas e dores, não importa. É possível ser feliz com Jesus, porque Ele é o meu Senhor. Nós vamos cantar um hino que fala em sua estrofe: sou feliz com Jesus, meu Senhor. O paraíso que me aguarda já pode ser desfrutado hoje. Uma vida na presença de Jesus. E Jesus pode te ajudar para você ter uma vida com menos pecados. Foi para isso que Ele morreu. Foi para isso que Ele ressuscitou. E por isso eu posso cantar: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus com este hino.